Bom dia, meu querido. Bom dia para os meus amigos do Facebook, bom dia para os meus amigos do Instagram, bom dia para os meus amigos em qualquer localidade desse nosso Brasil afora. E para os meus amigos que estão no exterior também, que se por acaso chegarem a assistir esse vídeo, que reflitam bastante com respeito ao conteúdo desse vídeo. Bom, por acaso alguém já lhe falou sobre reforma profetizada? Por acaso essas palavras soam de maneira agradável ou incomoda? Bom, para muitos falar de reforma profetizada é falar de algo que incomoda bastante. Para outros, contudo, é algo agradável falar de reforma profetizada. Eu particularmente gosto muito de tanto falar como questionar os assuntos referentes a essa questão. E mediante os questionamentos, os estudos acerca desse tema, tenho desenvolvido uma certa concepção, um certo conhecimento a respeito do assunto, um certo ponto de vista acerca do assunto. E eu queria compartilhar um pouco com você esse meu ponto de vista. Bom, talvez você esteja se perguntando, o que é reforma profetizada? Você que nunca ouviu falar. Bom, reforma profetizada é falar de uma restauração que haverá antes da vinda de Jesus. Todos esperam a volta de Jesus, mas poucos falam a respeito da reforma profetizada, a reforma que prepararia os convidados para o casamento, que é o encontro de Cristo com a igreja. Pois bem, nós vamos partir exatamente de Mateus capítulo 17, versículo 11 e 12, que diz assim. Deixa-me ver, capítulo 17, versículo 11 e 12. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio, mas não reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Bom, é um texto que acredito que você já leu várias vezes, assim como eu. Talvez você desconhece também esse texto. Texto simples, e esse Elias de quem Jesus está fazendo referência é João Batista. Por que ele é chamado de Elias? Porque o papel fundamental de Elias no passado foi restaurar a verdade de Deus em meio a um povo apostatado. E agora, eu disse assim, bom, eu vou usar esse mesmo método em todas as épocas de crise no meio do meu povo. E agora uma época de crise, não há época de crise maior já passada do que o tempo em que a igreja cristã foi fundada. O judaísmo estava afogado no engano. Os líderes haviam torcido a verdade, interpretado da maneira em que lhes agradavam. E agora o povo estava sendo conduzido por caminhos que se desconhecem. Mas sabemos muito bem que eles não levariam ao porto seguro. Bom, e agora Jesus se apresentou dizendo sendo o Messias, e eles disseram para o povo, eles haviam influenciado o povo com respeito às suas ideias. E uma ideia predominante era que o Messias, que Jesus não podia ser o Messias. Por quê? Porque para eles Elias ainda não tinha vindo. E o Messias só podia estar em ação depois da atuação de Elias, porque Elias vinha restaurar. Bom, e agora os discípulos questionaram Jesus e Jesus disse, rapaz, Elias já veio, homens. Elias já veio. Elias era João Batista, então eles compreenderam. Isso você compreenderá se você continuar. Leia o versículo 13, 14 e assim sucessivamente. Agora analise só uma coisa comigo, raciocine comigo. Bom, a igreja que estava predominando na época era uma igreja profética? Era uma igreja profética. Os líderes haviam sido constituídos por ordem divina? Haviam sido constituídos por ordem divina. Então, o que estava acontecendo? Eu acredito que a sua e a minha resposta se encontra nas parábolas descritas por Cristo no capítulo 21, 22 e 19 de São Mateus, onde fala também dos lavradores maus que
arrendaram a vinha, mas eles queriam o fruto da vinha só para si. O louvor que cabia a Deus, os homens agora queriam para si. Jesus então mandou reclamar esse louvor. E os lavradores simplesmente se recusaram. Então pegaram os mensageiros e maltrataram. E por último foi mandado o filho para reclamar o seu direito. Então eles disseram, olha, esse é o herdeiro, vamos matar e nos apoderar da herança. E então, antes que tudo isso acontecesse, era necessário que viesse Elias para reformar, para ver se mudava as coisas. E se você for no capítulo 19 de São Mateus, você vai perceber que um dos assuntos que era bastante contrastante, era bastante confuso, era a questão do casamento. Eles haviam mudado totalmente o parecer acerca do casamento. E Jesus, no capítulo 19, versículo 9, Jesus vem dando o seu parecer. Ele foi censurado, então foi dado a ele a oportunidade. Uma oportunidade ironicamente falando. Não foi de espontânea vontade que eles deram essa oportunidade. Era somente para tentar, mais uma vez, uma pedra de tropeço perante ele, para matá-lo antes da época. Agora veja bem, meus queridos. Algumas pessoas imaginam que essa reforma de João Batista ela ficou só lá. Uma coisa importante que você deve meditar é que reforma é restaurar algo que já existia, mas que por alguma razão foi tirado de circulação. A reforma no tempo de João foi exatamente trabalhando em cima dessa questão. Quando ele falou que Herodes não podia tomar Herodias como esposa, ele falou de algo que Moisés já tinha falado. Por quê? Porque o marido de Herodias era irmão de Herodes, era Filipe. E Deus havia proibido esse tipo de união. E agora veja mais. Essa censura de João custou a sua cabeça. Mas o mais importante de tudo isso é que João deu a mensagem. E para você que acha que esse episódio se encerrou simplesmente lá, naquela época, não. Esse episódio se repetirá em nossos dias. Isso era somente uma pálida sombra do que se daria nos últimos dias da história do povo de Deus. O mundo se acharia em um caos total. As igrejas se encontrariam em um caos total trabalhando para que houvesse uma reforma, mas desconhecedoras de que essa reforma nunca viria. Agora você pode estar se perguntando, irmão Félix, por que uma igreja não pode se reformar coletivamente? Porque uma reforma, meu querido, para uma igreja se reformar, ela precisa se tornar triunfante. Porque é assim que a verdade sobrepuja o erro. Uma igreja militante, ela não sobrepuja o erro porque ela não tem o poder de triunfar. Triunfar significa vencer, guerrear, travar a guerra com sucesso. E ultimamente tem surgido muitas reformas profetizadas ou supostamente reformas profetizadas, porque é lamentável, porque a boa vontade existe, mas lamentavelmente as características de cada um desses movimentos que surgem é descontentadora, desanimadora. Uma reforma militante é uma reforma falsa. Uma reforma coletiva é uma reforma falsa. E você se pergunte, irmão Félix, por que uma reforma coletiva é uma reforma falsa? Porque se você for para Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21, você verá que o último apelo da testemunha fiel a Laodiceia é: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você entendeu? Se alguém, ou seja, nós estamos tratando nesses últimos dias de uma reforma individual e não coletiva.
como se dará essa reforma? Eu digo para você, do mesmo jeito que se deu no tempo de Cristo, contrariando a vontade de todos, contrariando a opinião de todos. Como assim? Fora da comum ordem de coisas. Mas como assim, irmão Félix? Bom, para não ficar só em minhas palavras, eu queria ler um texto aqui do Grande Conflito que diz assim, capítulo 19 do Grande Conflito. A obra de Deus na Terra apresenta séculos após séculos uma surpreendente semelhança. Em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos, os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja em séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo, para o meu tempo, para o seu tempo. A igreja de hoje ela tem o seu paralelo na igreja do passado. Ela não deve fugir uma risca sequer desse paralelismo. Por isso é muito fácil você acompanhar a história da igreja de hoje. Conheça a história da igreja do passado. Veja um outro texto muito importante. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a fundação, para a sua fundação. Eu gostaria de repetir essa parte que eu achei muito interessante. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. O Mestre Divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares, os ricos que estavam acostumados a receber louvor e homenagem dos dirigentes do povo. E homenagem como dirigentes do povo, me desculpe. Acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeadora superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde de Nazaré. Perceba aqui o orgulho, a posição, talvez o ganho, desqualificava esses homens para serem chamados por Cristo. Cristo agora chamou homens pescadores para tornar esses homens pescadores de homens. E agora os mesmos princípios na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. A fundação, que plano Deus utilizou? Você lembra? Homens desqualificados, aparentemente, mas humildes o suficiente para levar essa mensagem. Hoje nós vemos homens entendidos, entre aspas, entendidos da palavra de Deus, tentando reformar seus rebanhos, não sabendo eles que essa reforma ela virá de modo a surpreender a todos. Não sabendo eles que são incompetentes ou incapazes de levar esse legado. Não sabendo eles que a reforma profetizada será levada totalmente fora da comum ordem de coisas. Diferente daquilo que você está familiarizado, diferente daquilo que você está acostumado a ver ou ouvir. O importante nessa hora é que você se prepare para essa reforma. O importante nessa hora é que você esteja atento a cada lampejo de luz que surge adiante de si. E agora se ouve sempre por aí, mas nós temos a doutrina pura, nós temos a doutrina pura, nós temos a doutrina pura. É isso que se ouve. Eu acredito que você esteja bem familiarizado com essas palavras. Eu, quando me tornei adventista aos 16 anos de idade, passando por momentos bons e ruins, mas uma das coisas que não me esqueço até hoje é que às vezes eu questionava o procedimento errado de alguns irmãos. Então alguns líderes diziam assim, meu irmão, a doutrina é pura. O povo pode não ser esse, mas a doutrina é pura. Eu pergunto para você, você acredita que a doutrina adventista é pura? Se a doutrina adventista é pura, o que Elias vem reformar então? Se a doutrina adventista é pura, ela é pura desde quando? Porque ela já foi reformulada várias vezes. Se
nós estudarmos a história da igreja, nós veremos que os princípios fundamentais que eram observados no início foram reformulados e já não são mais os mesmos. Se a doutrina é pura, por que ela passou por certa reforma? O mais importante de tudo, meus queridos, é que uma igreja militante, ela nunca conduzirá uma doutrina pura a nível de igreja triunfante. A igreja militante, ela é uma igreja santa no sentido da palavra, santa porque é separada. Santa porque é separada, não santa porque é santificada. Ué, por quê? Por que, irmão Félix? Por que ela não é santa porque é santificada? Porque a verdadeira santidade que Deus espera de nós hoje, ela é alcançada no caráter. Quando o nosso caráter estiver santificado, a nossa vida será uma santidade total. Mas a igreja militante, ela foi chamada para ser triunfante. Ela é santa no sentido da palavra, não que seja santificada. Medite nessas questões. Medite nessas questões e vá a fundo. Questione seus pastores. Questione seu líder religioso. Se você quiser saber mais a esse respeito, entre em contato comigo ou com algum outro que tenha algum parecer viável que favoreça essa verdade para os últimos dias. Estude a Bíblia por si mesmo também, se achar conveniente, que é